do Edificare, que é o grupo de estudos e pesquisas em educação do IFPR Campus Umuarama. Esse grupo de estudos existe desde 2015, nós nos unimos aqui como docentes, técnicos em assuntos educacionais e demais profissionais, estudantes, para debatermos e estudarmos as questões que nos afetam diretamente no ensino e na educação. Então, a gente estuda e debate currículo, políticas públicas em educação, tópicos específicos da educação, como são específicos no sentido de pontuais especiais, né? Como são esses aqui, como a gente debateu na semana passada, a educação profissional, na educação de jovens e adultos, com o nosso colega Everton, como a gente fez no primeiro dia de debate, o tema sobre educação indígena. Me lembra o nome do professor, por favor, Adolfo? Professor Hélio. Com o professor Hélio, isso mesmo. E hoje a gente vai tratar das relações raciais e educação no Brasil com a professora Josi. O grupo de estudos em educação é aberto à participação da comunidade externa. Então, quando quiserem nos conhecer, nos visitar, participar da reunião, é só mandar um oizinho para a gente faz questão de recebê-los a todos, já que as questões de educação são pertinentes a toda a sociedade. Mais uma vez, muito bem-vindos em nome de todo o grupo. Pessoal, a professora Josiane Barbosa Gouveia, ela é doutora em administração pela UEM, né, pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em administração também pela UEM, ela é especialista em assessoria executiva pela UniOeste e em docência no ensino superior pela Faculdade Sul Brasil, graduada em administração pela UniOeste, Campus Marechal Cândido Rondon. Ela trabalha conosco aqui no IFPR Campus Umuarama e tem realizado pesquisas relacionadas aí a questões raciais, relações raciais, diversidade, cotidiano, história, memória, representação social e discurso a partir da análise qualitativa. Além disso, a Josi é a nossa amiga, nossa colega de trabalho e também é mãe da Maria Eduarda. Né, Josi? Seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. Para nós é uma alegria muito grande sempre poder ouvi-la, tá? Falar desse tema tão importante para nós, que são aí as relações sociais e a questão da educação no Brasil. Fica à vontade. Você pode, aí no início da sua fala, já colocar como você pretende organizar, tá? A sua fala, se você prefere que sejam feitas questões no início ou ao término, tá em casa. Obrigadão. Josi, me permita, antes de você começar, Jaque, tem alguns colegas que estão em aula nesse momento e gostariam pediram que se podem entrar depois, mais tarde, mesmo que seja mais no finalzinho, para participar do debate, tá? Então, só fica atento aí que tem um pessoal que vai chegar depois. O pessoal lá do Bento, Josi, está hoje em outro evento, mas o professor Davi disse que assim que terminar o de lá, ele corre para cá. Tá ótimo. Boa noite a todas, a todos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês hoje. Estar entre amigos, né? É muito bom, é muito gratificante. Eu quero agradecer ao Grupo Edificare pelo convite, nas pessoas da professora Silvia e da professora Jaqueline. Para mim é um privilégio estar aqui hoje, podendo conversar com vocês, e ao mesmo tempo um grande desafio, porque eu estou falando para educadores e educadoras que eu admiro demais, que são exemplo para mim no dia a dia do trabalho, que eu já disse isso em outras oportunidades, né? Eu vejo o brilho nos olhos dessas pessoas quando falam de educação e quando estão em sala de aula e quando estão no ambiente de trabalho, e isso é uma coisa, assim, que realmente eu admiro muito em vocês. Então, para mim, é realmente um privilégio e um grande desafio estar aqui hoje para falar com vocês. E
sabendo, né, que nós temos aqui membros da comunidade externa, também agradecer a presença de todos e todas que estão nos acompanhando, né? Mas eu quero falar um pouquinho do lugar a partir de onde eu venho, né? Para começar a falar e para que a gente consiga, né, traçar aí esse perfil e que vocês compreendam por que eu falo de relações raciais, por que estudar relações raciais, né? Por que trazer a temática das relações raciais e educação, eu sendo da área da administração, né? Então, um pouquinho do lugar a partir de onde eu falo. Eu sou nascida e criada em um município, né, chamado Quatro Pontes, um município pequeno no oeste do Paraná, tem cerca de 4.000 habitantes, um município de tradição germânica. Eu sou filha de mãe de origem germânica e de pai negro. Então, eu sempre vivi, né, essas duas realidades e tenho muito orgulho das minhas origens, muito orgulho das minhas origens. Mas nesse município, em que 95% da população é de origem germânica, eu aprendi muito cedo qual era o meu lugar ou o meu não lugar. Nesse município, né, em que a cultura, a tradição importam muito, eu sempre fui posicionada, né, como uma pessoa não branca. Eu sei que, se eu comparar a minha vivência com a de outros colegas negros naquele mesmo município, eu digo que eu tive vantagens sociais durante toda a minha trajetória, durante todo o tempo em que eu vivi lá. Mas ter família germânica, né, me possibilitou essas vantagens sociais. Isso não significa dizer que eu não tenha sofrido racismo. Durante a infância, adolescência, né, comentários, piadas, né, atitudes que sempre me colocavam nesse lugar, né, parecia que sempre querendo me reposicionar, veja qual é o seu lugar aqui, né. Durante mais de 20 anos, assim como muitas mulheres negras, eu alisei o meu cabelo, buscando me enquadrar num padrão social, né, talvez para que dentro daquele ambiente eu pudesse ser melhor aceita de alguma forma. E hoje me identifico como uma mulher negra. Me identifico como mulher negra desde 2015. É uma identificação muito recente. Até 2015 eu era morena, moreninha, aquela dificuldade em dizer sou negra, né? E a partir dos meus estudos, das minhas vivências, eu consegui, né, passar por esse processo, um processo de transição, né, de uma identidade indefinida, né, para uma identidade hoje bem definida. Eu sou uma mulher negra, né, embora não retinta, embora tenha a pele mais clara, né, mas tenho essa identificação. E para começar a falar sobre relações raciais, antes de começar a falar especificamente do tema e propor a dinâmica desse encontro, eu gostaria de prestar uma homenagem. Eu gostaria de prestar homenagem à minha avó paterna, minha avó Alice. A minha avó é uma mulher analfabeta. Ela criou, né, junto com o meu avô, seus 8 filhos, nunca frequentou o ambiente escolar. Mas se não fosse por ela e pela estrutura familiar, né, vinda a partir da figura dela, que eu admiro muito, com certeza eu não estaria aqui. Eu fui a primeira neta, né, a alcançar o ensino superior da minha família paterna, uma questão muito recorrente nas famílias negras, né, hoje eu tenho as minhas primas, primos, irmãos, né, que concluíram aí o ensino superior, né, a minha tia, que também é professora, várias das minhas primas são professoras, né, e isso me orgulha muito. E prestando essa homenagem à minha avó, eu quero prestar homenagem aos que vieram antes de mim e que possibilitaram que hoje eu pudesse estar aqui falando com vocês sobre esse tema, que eu acho tão importante. Eu organizei a minha fala de forma que eu vou falar com vocês um pouco, explanar sobre a questão, né, das relações raciais e educação no Brasil, e
ao final, então, eu abro para perguntas, para o nosso debate. Pode ser assim? Eu acredito que fique mais fácil em virtude do ambiente online, né? Em presencial, a gente bate papo, eu acho que é mais tranquilo, mas no ambiente online eu tenho um pouco de dificuldade, né? Até mesmo para acompanhar o chat, eu não acompanho, então vocês me perdoem se mandarem alguma coisa e eu ignorar, porque realmente eu me perco um pouco acompanhando muito isso. Mas vamos lá, então, ao que a gente se propôs a falar hoje, né? Relações raciais e educação no Brasil. Por que falar de relações raciais no contexto da educação, né? Primeiramente, porque nós estamos no Brasil, e o Brasil é um país, é uma sociedade estruturada a partir da perspectiva racial. Então, nós vivemos um país em que o racismo, a questão racial, fundou e moldou as nossas práticas, os nossos discursos, a nossa política, o Estado brasileiro, né, foi sendo moldado no decorrer do tempo a partir dessa perspectiva racial, né? Nós temos aí uma história, né, desde a colonização, né, esse processo de colonização do Brasil e o início da escravização das pessoas negras, né, a gente teve uma peculiaridade, né, desse processo no Brasil, em que a escravização estava, não só no Brasil, nas Américas de forma geral, um processo de escravização pautado na ideia de raça, né, embora a escravização não seja uma característica única, né, das Américas, aconteceu em diversas partes do mundo, em diversos períodos, mas aqui a gente teve essa questão racial que mudou essas nossas relações, e aí nos trazem até hoje reflexos, né, dessa nossa construção social e que afetam diretamente o nosso ambiente e o ambiente da educação, né? Se nós tivemos, ao longo da história do Brasil, diversos discursos, né, que buscaram identificar essa sociedade a partir da perspectiva racial, então nós tivemos aí um período muito grande em que se buscava identificar e criar uma hierarquização racial no Brasil, né? Essa hierarquização, ela moldou a nossa sociedade de forma que nós tenhamos hoje uma estrutura racial hierarquizada, né? Com grupos sociais tidos como hegemônicos, superiores, e outros grupos raciais que são construídos como grupos inferiores, que nós, inclusive, chamamos de grupos minoritários. Entre esses grupos, nós temos a população negra no Brasil, chamada de grupo minoritário, mas que representa 56%, né, quase 56% da população brasileira, ou seja, quantitativamente, nós não somos grupo minoritário. Nós somos assim construídos. E como se deu essa construção? Essa construção, ela se dá historicamente, primeiro, a partir da utilização de discursos religiosos, né, para conseguir justificar a escravização de um povo, né, um povo que não era considerado filho de Deus, né, na perspectiva cristã, que foi o que moldou a nossa sociedade, e que, a partir da escravização, poderia ter a sua salvação, né? Então, isso vai moldando aí a forma como nós temos as nossas relações raciais no Brasil. Depois, os discursos científicos, né? Os estudos de raça, os estudos pautados na raça, né? Então, nós tivemos aí diversos estudos de caráter científico que posicionavam a população negra como sendo uma população inferior, moralmente inferior em relação aos brancos. Então, estudos de craniometria, estudos de antropologia criminal, análises de todas as formas que buscavam aí posicionar, né, a população negra. Vejam que esses estudos e esses discursos, eles foram sendo trazidos e trabalhados na sociedade brasileira, principalmente no período pré-abolição,
né? Por quê? Via-se que a abolição estava iminente, ela ia acontecer em algum momento, e era necessário, então, justificar aquelas práticas e tentar postergar ao máximo a abolição do regime escravocrata no Brasil, né? Então, a gente tem aí uma construção discursiva, né, que nos traz até aqui, que nos coloca e nos posiciona como uma sociedade racialmente hierarquizada. E é importante a gente pensar que quando nós falamos dessa hierarquia racial, nós não estamos falando de sujeitos, de indivíduos, de você ou eu. Nós estamos falando de grupos sociais que, historicamente, mantêm e usufruem de privilégios pautados na ideia de raça, e grupos sociais que, historicamente, são relegados aí e acabam assumindo, né, e acabam sendo posicionados de uma maneira em que esses privilégios, né, não chegam até eles. Esses privilégios, eles são barrados. É como se a gente tivesse aí uma parede em que fosse não se conseguisse transpor, né? Ou a transposição desses espaços, ela se dá com uma dificuldade maior. Então, é isso que nos traz até aqui. E, falando especificamente do contexto da educação, pensando, né, como foi aí, no decorrer da história, o acesso das pessoas negras à educação, né? Eu trouxe aqui 3 marcos, né, para a gente começar a pensar. Primeiro, em 1824, a escola era restrita a cidadãos brasileiros. 1854, e eu já retomo cada um desses pontos, tem-se o decreto 1331-A, que trata da obrigatoriedade de educação primária para crianças acima de 7 anos. Não eram aceitas aquelas que tivessem doenças contagiosas e crianças escravizadas. E em 1934, a Constituição Federal Brasileira previa no seu texto a educação eugênica. Por que eu trouxe para a gente começar a pensar esses 3 marcos, né? Para a gente identificar, hoje nós falamos, né, de que a população negra ainda é minoria nos ambientes educacionais, especialmente nas universidades, e mais especificamente ainda quando nós falamos das universidades públicas, federais ou estaduais. Mas, para a gente compreender por que ainda hoje somos minoria nesses espaços e por que muitas vezes é muito difícil para as pessoas negras acessarem, e quando conseguem acessar, se manter nesses espaços também é muito difícil, na maioria das vezes, é preciso a gente compreender como se dá essa construção histórica, né? A população negra no Brasil, ela, durante muito tempo, ela é mantida fora do ambiente escolar. Não se tem no Brasil, e isso é muito peculiar da nossa sociedade, né, brasileira. Não tem no Brasil, não existiu no Brasil uma lei, né, que dissesse, olha, as pessoas negras estão proibidas de frequentar a escola. Mas em 1824, a escola é restrita a cidadãos brasileiros. As pessoas escravizadas, em sua maioria, não eram cidadãos brasileiros, né? Sequer eram considerados cidadãos, sequer eram considerados humanos naquela perspectiva da escravização. Então, não tinham acesso a esse ambiente formal de educação, né? Em 1854, a gente tem aí uma forma mais explícita de trazer essa questão. Olha, é obrigatória a educação primária para crianças acima de 7 anos, mas escravizadas, crianças que sejam escravizadas não podem, e crianças que tenham qualquer doença contagiosa também não podem frequentar esses ambientes. Então, embora a gente tenha uma explicitação, ainda não se fala de maneira explícita que pessoas negras não pudessem acessar esses espaços educacionais, né? No entanto, a gente tem aí essa forma sutil, digamos assim, de se chegar, né, a essa conclusão de que as pessoas negras teriam dificuldade para ingressar nesses ambientes.
Mas a população negra no Brasil, se historicamente ela foi construída pelos outros, né? Pelo grupo hegemônico, como um grupo inferior minoritário, historicamente também ela resiste a esse processo todo, né? Muitas vezes a gente é questionado, poxa, mas será que essa população não se rebelava, não se manifestava, não resistia? Sim, essa população resistia, resistiu durante todo o período histórico e resiste até hoje, né? Então, no período pré-abolição e pós-abolição, se formaram muitos grupos informais para que essas pessoas pudessem ser, para que as pessoas negras pudessem ser de alguma forma alfabetizadas. Muitos negros escravizados, inclusive, vinham de África já escravizados, a maioria deles de origem muçulmana. Tanto é que em algumas revoltas que aconteceram no Brasil, e aí eu vou trabalhar isso um pouco depois também, como que a gente trata esse contexto escolar, né? Porque muitas vezes nós falamos das guerras, das revoltas, enfim, e quando nós falamos das revoltas da população negra no contexto histórico brasileiro, é como se fosse algo negativo, é como se essa população estivesse comprometendo a ordem das coisas no país, né? E não que essa população estivesse reivindicando o seu direito à liberdade, seu direito à igualdade. Né? Então, no contexto da educação, a gente precisa também pensar como essas questões nos são apresentadas. Né? Mas, nesse contexto da resistência, que vem desde o período de escravização até os nossos dias, as pessoas negras buscaram possibilidades, buscaram resistir àquilo que era imposto a elas. E dentre essas possibilidades de resistência estava essa questão da educação. Então, muitos buscavam ser alfabetizados, ainda que de maneira informal, em grupos que eram criados, às escondidas, obviamente, né, porque não era permitido que essas pessoas ingressassem no ambiente escolar. Então, foram diversas reformas educacionais realizadas aí durante os anos, né, no Brasil, mas a população negra ela foi sistematicamente mantida fora da escola, né, embora não se tivesse uma missão formal para isso, né, sob uma aparente democratização do ensino, então, não havia condições tanto objetivas quanto materiais para que essa população pudesse acessar esse ambiente da educação. Né? E se a gente olhar para o nosso contexto educacional hoje, nós não mudamos muito. Né? Ainda a gente tem várias questões importantes a serem trabalhadas nesse contexto para que a gente consiga aí uma maior inserção dessa população negra nos mais diferentes espaços, né? Inclusive no espaço da educação. E em 1934, a Constituição Federal do Brasil, então, prevê a educação eugênica. Né? Então, aqui, sim, nós temos uma explicitação do que se pensava para o Brasil enquanto nação. Né? O projeto de nação brasileira não tinha intenção de se manter pessoas negras no país. Né? Em 1911, quando João Batista de Lacerda participa do primeiro Congresso Internacional de Raças, ele explicita isso, dizendo que o Brasil, em 100 anos, teria a sua população totalmente embranquecida. Como isso se daria? A partir do incentivo à imigração europeia, né, a vinda de europeus para o Brasil. Nós sabemos que houve incentivo do Estado brasileiro das mais diversas formas para que os europeus pudessem vir, né, até o nosso país, pelo processo de miscigenação, né? Hoje nós comemoramos muito isso, né, dizendo que o nosso país é um país miscigenado, mas, infelizmente, essa miscigenação, ela se dá inicialmente a partir do estupro das mulheres negras pelos seus senhores, né, e depois de uma maneira que buscava o que eles chamaram de regeneração da raça. A ideia era que, misturando-se as raças,
com o tempo a população fosse sendo embranquecida. E também essa política do Estado brasileiro de ter um país branco em 100 anos, a partir de 1911, se deu a partir de práticas eugênicas, né, de limpeza social. Esterilização sem consentimento de homens e mulheres negros no Brasil, e diversas outras formas, né, do movimento eugenista que aconteceu aqui no nosso país, muito embora a gente silencie isso, né, de uma maneira assustadora, né, a gente não fala sobre, ou fala muito pouco sobre os processos de eugenia que aconteceram no Brasil. Inclusive, um dos maiores eugenistas do nosso país é um dos autores mais lidos pelas nossas crianças, né, que foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um dos principais líderes do movimento eugenista no Brasil. Ele inclusive, escreveu um livro que nunca foi publicado aqui, ele foi publicado nos Estados Unidos, que é o livro O Presidente Negro. E esse livro, ele causou espanto e indignação à sociedade americana pela crueldade, né, com que se tratava a questão racial. Imaginem vocês, né, a sociedade americana acostumada, digamos, a separação racial, né, lá foi formalizada essa separação, e o livro de Monteiro Lobato causa escândalo a essa sociedade, né? Mas nós temos ele ainda hoje como um autor muito lido e comentado e enaltecido, né, no nosso país. Então, perceber esse processo que foi historicamente construído é muito importante. Primeiro, pensar que a educação era negada aos escravizados, né, que era difícil, né, para que essas pessoas pudessem, de alguma forma, acessar a educação formal. No pós-abolição, a exclusão escolar da população negra, ela é oficializada a partir das reformas do ensino, né, e da maneira como as coisas vão sendo estruturadas, né, no Brasil. A construção desse pensamento do nacionalismo brasileiro, como eu disse para vocês, uma ideia de uma nação que seria um dia branca, e que até hoje tem dificuldades de se aceitar enquanto uma nação plural, e tem dificuldade de aceitar a população negra como uma população que contribuiu e muito para o desenvolvimento, ainda que a duras penas, mas contribuiu e muito para o desenvolvimento dessa mesma sociedade. Uma sociedade que não consegue se reconhecer como uma sociedade racista. Então, quando nós falamos dessa temática, muitas vezes a gente é questionado, né? Por que falar sobre isso? Qual é o objetivo? Racismo no Brasil não existe. Racismo é aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, né? O que acontece no Brasil não é assim. Então, essa é uma forma da gente se esconder, né? Da gente negar o nosso próprio processo de construção histórica, né? A escola, historicamente, também silenciou sobre as tradições culturais africanas, consolidando o eurocentrismo. Basicamente, quando nós falamos, pelo menos durante a minha formação em nível fundamental e médio, eu ouvi falar da população negra a partir do processo de escravização. Antes disso, é como se o continente africano não existisse. O continente africano ele passa a existir a partir do momento em que europeus chegam lá e tomam esses cidadãos como escravizados. E é a partir daí que essa história é contada. Então, a gente vê esse continente africano como um lugar inferiorizado, um lugar de subalternidade. Nós não conseguimos ver esse continente africano de outra maneira, porque não fomos ensinados a vê-lo de outra maneira. Não nos contaram, né, que o continente africano, antes do processo de escravização, era de uma cultura riquíssima, era de um conhecimento riquíssimo, era dividido, né, em etnias diferentes, tinha seus reis, suas rainhas. Então, essa história toda ela fica silenciada, né? E a escola, durante muito tempo, né, também silenciou, e em muitos momentos ainda silencia acerca dessa questão, né? Então, a cultura negra e seus elementos não entraram na escola por meio dos currículos.
E tem-se, né, preconizou-se o mito da democracia racial brasileira, ou seja, trazer essa ideia de um país racialmente democrático faz com que a gente não consiga se reconhecer como um país estruturalmente racista. Né? Então, essa ideia da democracia racial, de um país em que todos têm as mesmas oportunidades, em que todos são recebidos de maneira afetuosa, em que todos podem viver bem e em harmonia, perdurou aí na história do Brasil durante muito tempo, e hoje a gente busca incessantemente quebrar com essa ideia de democracia racial, porque nós sabemos que de racialmente democrático o nosso país não tem nada, né? Nós somos uma sociedade estruturada a partir do critério racial, né? Então nós tivemos em todo esse processo, como eu disse, a resistência incansável da população negra, né? Os movimentos quilombolas, os movimentos negros, os partidos negros que foram criados no decorrer da história, né? Inclusive os movimentos negros no Brasil, eles contribuíram muito para que parte dessa população pudesse ser de alguma forma alfabetizada, pudesse ingressar de alguma maneira a esse ambiente educacional. Então, historicamente, nós temos essa resistência e nós mantemos temos mantido essa resistência até os dias de hoje. Eu costumo dizer, né, que nós, pessoas negras, não gostamos de falar sobre essa temática do racismo no Brasil, né? É uma temática que nos causa dor, que nos causa angústia, muitas vezes, né? Nós falamos porque ainda é necessário, mas nós somos profissionais das mais diversas áreas. Eu estudo relações raciais, então é muito comum, obviamente, que eu seja chamada para falar da temática racial. Mas nós temos profissionais das mais diversas áreas que são chamados para falar apenas quando a questão é racial. Não são chamados para falar sobre outras questões no Brasil, não são chamados para falar sobre a sua área, sobre assuntos relacionados à sua área de formação, né? Então, esse também é um cuidado que a gente precisa ter, né, no contexto escolar. E aí, dando um salto, né, na nossa história, até por uma questão de tempo, não dá tempo da gente trazer tudo em detalhes, né, mas a gente chega em 2003, com a promulgação da Lei 10.639, que visava incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Então, nós temos, né, uma lei, né, implementada no governo Lula, em 2003, que busca, então, fazer essa inclusão no currículo oficial da rede de ensino. Isso é importante frisar. A Lei 10.639, ela não foi criada, por exemplo, para que os professores de história contassem a história da cultura africana e afro-brasileira no Brasil. Ela não foi criada para que os professores de artes, né, trabalhassem a questão da história e cultura africana e afro-brasileira, ou professores de língua portuguesa e literatura. Não, ela foi criada para que se incluísse no currículo a questão das relações raciais, da história e cultura africana e afro-brasileira, né? E esse é um grande desafio. Vários estudos foram feitos aí, né, especialmente no ano de 2018, né, e 2019, e esses estudos apontam que essa lei, ela não é implementada na grande maioria das nossas escolas. A grande maioria das nossas escolas faz o quê? Trabalha algumas questões relacionadas à questão racial no mês de novembro, né? 20 de novembro ou durante o mês de novembro. Então, a instituição, durante todo o ano, silencia sobre a temática racial e quando chega novembro, algumas ações vão sendo tomadas. E a gente precisa desconstruir essa ideia de que a lei foi promulgada para algumas disciplinas, e eu sei que é um desafio para outras, para algumas disciplinas específicas trabalharem essa questão, né? Mas a gente precisa pensar isso de forma conjunta, como trazer a questão, né, da história e cultura africana e afro-brasileira dentro de um currículo integrado, né, nas nossas instituições de ensino. Por que
houve essa necessidade de criação de uma lei específica no Brasil para tratar dessa questão? Primeiro, porque nós temos uma educação eurocentrada, né? A nossa educação olha basicamente para a Europa e traz para nós esses padrões, né? Quando a gente fala dessa questão educacional, né? Eu não lembro ao certo ano em que isso foi discutido, mas houve uma discussão em tirar uma parte da história da Europa, se não me engano, era da Idade Antiga. Me desculpem, eu não tenho certeza de qual era o período histórico, mas seria retirado do currículo para incluir a história africana. E isso gerou uma repercussão enorme de pessoas dizendo que, como assim? Nós vamos deixar de saber uma parte da história para discutir, para conhecer a história africana. Vejam, uma parte da história, não se fala história europeia, é a história hegemônica, é a história a ser contada, para se pensar história africana, ou seja, uma história menos importante, né, dentro desse contexto. E então a gente precisa pensar, né, que essa questão da educação para as relações raciais no Brasil, ela precisa ser vista a partir de uma perspectiva estrutural, institucional, coletiva. Ela precisa estar presente, né, de maneira permanente dentro dos nossos espaços educacionais. E não adianta contar a história da África, não adianta fazer apenas bonecas negras, fazer oficinas de tranças, oficinas de turbantes. Nós precisamos trabalhar essa temática durante todo o ano, mas nós precisamos também pensar em uma instituição em que haja representatividade negra. Pensar uma instituição em que as pessoas negras estejam nos mais diversos espaços dessa instituição escolar, né? Não apenas e de maneira majoritária nos serviços de limpeza, de segurança. Olha, não há demérito nenhum nesses serviços, de forma nenhuma, mas nós precisamos pensar uma sociedade em que as pessoas negras possam escolher onde querem estar e possam ocupar os mais diversos espaços. Eu quero pensar uma sociedade em que eu não tenha mais que perguntar quantas professoras negras ou quantos professores negros você teve durante a sua trajetória. Eu tive uma, já no doutorado. Antes disso, não tinha tido, né? Então, essa é uma pergunta recorrente, porque as pessoas negras ainda hoje, majoritariamente, ocupam essas posições que nós construímos socialmente como posições menos privilegiadas. Isso também é construção social, isso não a gente constrói socialmente que algumas funções são menos importantes do que outras, né? Tentem ficar aí uma semana sem serviços de limpeza e vejam se realmente essa profissão é menos importante do que outras. Mas, enfim, é a construção social que nós temos. Não há problema nenhum termos pessoas negras trabalhando em funções nessas funções, né, que tem salários também mais baixos ou que exigem menos qualificação formal, mas nós precisamos de uma sociedade em que as pessoas negras possam escolher, né, onde querem atuar, de que forma querem atuar. E hoje nós não temos essa possibilidade de escolha, e isso dificulta bastante, né, esse processo. E esse processo é dificultado e muito, novamente, eu quero frisar, porque nós, enquanto sociedade, nós, enquanto país, não conseguimos nos reconhecer, né, a partir dessa perspectiva racial. Nós não conseguimos, nós temos uma dificuldade imensa em nos reconhecer como um país racista. As políticas de ação afirmativa, que também têm esse papel, né, de trazer maior representatividade para os espaços. Então, se eu tenho a Lei 10.639, que busca trazer essa perspectiva da história e cultura africana e afro-brasileira para dentro das escolas, as políticas de ação afirmativa, elas têm por objetivo trazer representatividade, né? Então, quando eu tenho dentre as políticas de ação afirmativa, as mais conhecidas são as cotas, né? Então, quando eu tenho
cotas para ingresso em instituições de ensino federais, estaduais, enfim, é justamente para que se consiga aumentar a quantidade de alunos negros e negras que conseguem ingressar nesses ambientes formais de ensino e nesses ambientes tidos como ambientes privilegiados, né? Construídos também socialmente como ambientes privilegiados de ensino. Mas nós temos aí um desafio enorme, que é fazer com que esses alunos consigam se manter também nesses ambientes, né? Porque o ingresso, as políticas de ação afirmativa, de certa forma, possibilitam, mas a manutenção desses alunos, né, e o êxito, a conclusão, fazer com que esses alunos consigam concluir os seus estudos é um grande desafio. Mas não é novidade para ninguém também, né, que as políticas de ação afirmativa geraram diversas manifestações contrárias, né? Algumas delas eu trouxe aqui para vocês, né, que foram frases escritas em diversos ambientes educacionais à medida em que as cotas foram sendo implementadas nesses ambientes. Universidades, né? Lugar de negro não é no Mackenzie, é no presídio. Aqui não é senzala, tirem os pretos da Unicamp. Unesp, cheia de macacos fedidos. Fora macacos, lugar de negro é na senzala. Fora macacos, né? União, Medicina, Odontologia, Direito, Geografia e História. Os pretos precisam de cotas porque sempre foram, né, e sempre serão. E aí vocês podem imaginar o final dessa frase, né, e a suástica aí para mostrar de que lugar essas pessoas falavam, né. Negro só se for na cozinha do RU, cotas não. Então, diversas críticas ao sistema de cotas, né, especialmente no momento em que essa política foi criada e foi implementada nas principais universidades brasileiras. Recentemente, né, depois a gente tem também a implementação das ações afirmativas nos concursos públicos, que possibilita também maior diversidade nos espaços públicos. A gente tem ainda um problema também de acesso aí, né, porque muitas pessoas negras não conseguem chegar até a formação necessária para prestar os concursos públicos, né, ou ter a disponibilidade de tempo para estudar para esses concursos, mas é um grande avanço para nós termos essas ações afirmativas. E essas críticas ao sistema de cotas, elas não se restringem ao ambiente público, elas foram manifestadas recentemente também no ambiente privado, quando o Magazine Luiza cria um sistema de seleção, de trainee, específico para pessoas negras, né? Então, a gente teve manifestações de todas as formas, inclusive de defensor público que entrou com uma ação contra a empresa, né, falando que isso era uma forma de discriminação. Chama atenção que, por exemplo, a Google tem já há algum tempo um programa de estágio, né, seleção de estagiários específico para a população negra. Por que um programa de estágio não causa o mesmo conflito que um programa de trainee causa? Porque o estagiário é uma figura que é vista como ok, né? Tudo bem uma pessoa negra atuar como estagiária. Mas o programa de trainee é um programa para formar gestores, né, das corporações, para atuar nos altos escalões das empresas. Então, aí a sociedade brasileira treme. Como assim? Eu vou ter gestores atuando, né, pessoas pretas atuando nessas funções, né? Então, a gente percebe aí como essa questão racial ela ainda é conturbada, né, quando a gente fala do contexto brasileiro. E aí o Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, quando da implementação das cotas raciais naquela instituição de ensino, foi uma das primeiras a instituir o sistema de cotas aqui no Brasil, eles falam o seguinte: o racismo no Brasil está imbricado nas instituições públicas e privadas e age de forma silenciosa.
As cotas não criam o racismo, ele já existe. As cotas ajudam a colocar em debate sua perversa presença, funcionando como uma efetiva medida antirracista. Então, é um sistema que visa justamente, primeiro, escancarar a realidade das nossas instituições. Quando da implementação do sistema de cotas, menos de 2% dos alunos das principais universidades federais do Brasil se autodeclaravam negros, né? Hoje, esse número chega de 12% a 15%, né? Mas a gente ainda tem um caminho longo aí pela frente, né? Recentemente, uma pesquisa apontou que nós tínhamos maioria de alunos negros nas instituições de ensino públicas, né, advindas a partir dessa política de ação afirmativa, mas ainda nós temos os cursos tidos como cursos elitizados, em que nós não temos, né, essa representatividade tão alta assim. Então, ainda há um longo caminho pela frente para pensar essa questão racial no nosso país, né? E aí a gente precisa pensar como estão as nossas escolas, né? Nós temos aí uma lei promulgada lá em 2003, que nos coloca aí para pensar sobre essa questão racial. Nós temos várias políticas, né, sendo implementadas, e como as nossas escolas estão lidando com isso, como os nossos professores têm lidado com isso, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de atividades que foram feitas em alguns ambientes educacionais, né? Nessa atividade, a descrição é a seguinte: hoje, nosso trabalho foi muito prazeroso. A turma do 4º ano aprendendo sobre os engenhos de açúcar e a importância da mão de obra escrava nas lavouras de cana. Vejam, eu quero acreditar que a intenção da pessoa que fez essa atividade não era reproduzir uma prática racista, mas ela acabou fazendo isso, né? Olha, eu tenho crianças brancas que são pintadas, são pintadas de preto. Eu tenho outras crianças que representam aí os senhores, e eu reproduzo um engenho, eu reproduzo aquilo de mais perverso que a sociedade brasileira conseguiu construir, né, na sua história, que foi a escravização das pessoas negras. Então, na ânsia de trabalhar a questão racial, acaba se reproduzindo a mesma lógica racista, né, que estrutura a nossa sociedade. Outra mostra, né, do que muitas vezes acontece. Nega maluca, eu sou neguinha. Mostra cultural afro, amo ser professora. Né? Então, uma professora branca que faz aí a blackface, que se autodenomina nega maluca, né, uma expressão racista, e que se coloca aí nesse lugar. Né? Então, de novo, na ânsia de trazer a temática para o ambiente escolar, acaba se reproduzindo, né, a mesma lógica. E essa figura também, né, um concurso de fantasias em uma escola, em que os alunos, né, se fantasiam aí de senhor de escravo e escravizado, e essa foi a fantasia premiada como a melhor fantasia, né, dentro desse concurso nessa escola. Então, nós precisamos pensar esse ambiente escolar, né, repensar esse ambiente escolar, desconstruir algumas práticas e pensar como nós vamos trabalhar essa questão racial de maneira que nós possamos ter uma educação para a diversidade de forma real. Quando eu falo em diversidade, obviamente que é muito mais amplo do que pensar apenas a questão racial, né? Mas, dentre as questões relacionadas à diversidade, nós temos também a questão racial. Então, quais as proposições para uma educação antirracista, né? Eu trouxe algumas aqui, mas é óbvio que depois no nosso debate nós podemos pensar em outras coisas que possam ser implementadas, porque nós temos desafios muito grandes a serem transpostos para que a gente possa chegar a ter efetivamente
Educação para a Diversidade, instituições realmente antirracistas. Primeiro, né, o que eu trago aqui, professoras e professores precisam ressignificar conceitos e alterar práticas, né, enquanto nós continuarmos reproduzindo lógicas que foram construídas discursivamente, justamente para manter privilégios de um grupo racial em detrimento de outro, a gente não vai conseguir avançar nesse debate da temática racial, né? Abordar a temática de maneira contundente em todo o processo formativo dos docentes é um desafio. Eu já conversei com vários colegas, professores, né, e muitas vezes o questionamento é esse: como é que eu vou trabalhar essa questão na minha disciplina se eu não recebi formação para isso, se eu nunca estudei nada relacionado a isso? Então, nós que já estamos em sala, que já estamos nas escolas, precisamos buscar aprender, né, de todas as formas e buscar esse conhecimento. Mas nós, enquanto instituição, e aqui eu falo a partir de, né, eu faço parte de uma instituição em que nós temos formação de professores, nós precisamos pensar nessa formação continuada dos nossos docentes, que saiam, né, com uma melhor formação no que diz respeito a essa temática. Manter disciplinas no currículo específicas sobre essa temática é de extrema importância, mas também incluir isso no projeto pedagógico do curso, para que isso seja uma prática, e não apenas uma disciplina que eu tenho lá num determinado semestre, e depois eu nunca mais ouço falar da questão racial durante toda a formação. Né? Educação antirracista deve fazer parte dos projetos pedagógicos das escolas, né? A professora Lia Schuckmann, numa live recente, né, ela é pesquisadora da UFSC, um dos grandes nomes do Brasil quando se fala em educação, em branquitude, estudos de branquitude, e ela traz essa perspectiva, né, de que a instituição precisa ser antirracista, né? E a questão da representatividade, as pessoas negras nos diversos espaços da escola, né? A gente precisa pensar sobre isso. Falar da história da África para além da escravização, né? É necessário pensar essa história para além do processo de escravização, apresentar cientistas e ou teóricos negros nas diversas áreas. Muitas vezes a gente pensa, poxa, mas como é que eu vou trabalhar essa questão na física, na química, na matemática, né? Talvez essa dificuldade seja realmente maior nessas áreas, né? Mas será que não existem nomes de pessoas negras que você possa trazer para que esses alunos possam ver que nas mais diversas áreas nós temos profissionais negros e que para que eles possam se ver representados, especialmente os alunos negros, se ver representados nesses espaços, né? Então, é necessário também pensar sobre isso. Na educação básica, né, especialmente no ensino fundamental, as crianças, né, elas têm no imaginário, e para elas é muito importante essa questão dos heróis, das heroínas, dos príncipes, das princesas. Então, trazer essa história da África e da cultura africana e mostrar, né, heróis, heroínas, importantes, pessoas importantes que fazem parte dessa cultura e que possam também povoar o imaginário dessas crianças, né? Por exemplo, o Zumbi dos Palmares. Como o Zumbi dos Palmares é apresentado a nós nas escolas, né? Muitas vezes como alguém que foi... Que atuava contra a ordem da sociedade, né? Então, um arruaceiro, digamos assim, né? Os quilombos, eles nos são apresentados muitas vezes como lugares em que prisioneiros fugidos iam para lá, escravos fugidos iam para lá. Não é nos mostrado como um ambiente de resistência, um ambiente de luta por liberdade, luta por igualdade. Então, a gente precisa ressignificar essas questões, né? E trazer literaturas com protagonistas negros e negras para as nossas crianças também, né? Equipar as nossas bibliotecas com materiais, né, com autores negros e autoras negras, e trazer justamente essa
representatividade para dentro das nossas escolas, né? Então, isso aqui eu acho bastante importante. A escola, enquanto instituição, ela não pode deixar a questão racial apenas para os docentes resolverem, né? Olha, a Lei 10.639 está aí, a gente tem que trabalhar isso, então, professor, veja aí o que você faz, né? Ou lá em novembro, chama a professora de história, chama a professora de artes, e olha, é novembro, dia 20 é dia da consciência negra, vejam aí o que vocês vão fazer. Não, não pode ser assim. É por isso que a Lei 10.639 até hoje não foi implementada na sua totalidade, né? Porque ainda a gente tem essa perspectiva de deixar na mão do professor, né? E isso a gente precisa ressignificar, a gente precisa rever, a gente precisa ter instituições que realmente estejam engajadas nesse processo. Pode parecer utópico para muitos, né, pensar dessa maneira, mas é uma necessidade e é urgente. Então, gente, o que a minha fala, né, é essa. Eu quero agradecer novamente a vocês pela oportunidade de estar aqui, fico à disposição para o nosso debate, para questionamentos, para considerações. Muito obrigada. Obrigada a você, Josi. Eu acho que dá para parar a apresentação, né, para aparecer o teu rostinho aí, para ficar mais claro para todo mundo. Aí, legal. Parabéns, é sempre muito prazeroso ouvir, tá, a sua fala, como a gente reflete, como a gente repensa, né, as nossas práticas enquanto docente, enquanto ser humano também, porque isso está implicado no nosso dia a dia, né, não é só na escola que a gente enfrenta essas situações, né, ou depara com alguma daquelas frases que você ilustrou ali, né, de racismo mesmo, de preconceito, de discriminação, de um povo que, né, querendo se sobrepor a outro, né, simplesmente pela questão da cor. Enfim, é muito bom a gente conversar a respeito disso e avançar um pouquinho, né, eu acho que essa é a ideia. Temos muito a avançar a respeito deste assunto, mas de grão em grão acho que a gente vai criando uma bagagem para melhorar a nossa prática, né, principalmente dentro da escola, que eu acho que lá a gente acaba colhendo mais frutos também, né. Eu tenho uma questão aqui no chat, depois a gente abre aí para os colegas, que com certeza também tem alguma questão. Deixa eu só localizar ela aqui. É da Aline Martinez. Ela diz assim: professora Josiane, ano passado, a Mangueira foi campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, a homenagear personalidades esquecidas ou desconhecidas da história do Brasil, entre eles negros e índios. O que você achou disso? Ah, que legal, dá para comentar do projeto também, né, Josi? Vocês têm uma ação muito parecida aí dentro do campus, né? Fica à vontade, pode falar. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, assim, o Samba Enredo da Mangueira no ano passado, que traz, né, figuras, né, silenciadas na história do Brasil, figuras negras, indígenas, né, eu acho que, para quem quis compreender, né, ele traz elementos importantíssimos da nossa história que não são contados na história oficial, né, então ele traz personagens, traz elementos aí que a gente pode, a partir desses nomes, também buscar explorar mais quem foram essas pessoas e quais as contribuições que essas pessoas trouxeram, né, para o nosso país no decorrer da história. Eu não costumo acompanhar muito samba enredo e carnaval. A minha irmã não, minha irmã é apaixonada por carnaval, ela acompanha as escolas, ela acompanha os sambas, e ela já, antes de começar o processo, ela já fala, ó, a escola tal vem com tal samba enredo, enfim. Mas eu não costumo acompanhar, mas realmente esse samba enredo da Mangueira no ano passado é muito bacana. Eu e a Elisângela, a professora Elisângela, nós temos uma disciplina, né,
dividimos uma disciplina no curso de Ciências Biológicas, aí no IFPR, a gente trabalhou esse samba enredo também, né, trazendo essa perspectiva na nossa disciplina, que trata também da questão racial, né, então, eu acho que realmente, assim, foi um marco, né, e falando do nosso projeto, está aqui a Silvia, né, uma idealizadora, né, desse projeto, que é o apagamento das mulheres na história, né, um projeto que a gente tem mantido aí no nosso campus, mesmo nesse período aí de isolamento, a gente continua, na medida do possível, trabalhando, né, nós temos uma página, né, no Instagram, inclusive, quem quiser seguir, fatos sobre elas, né, em que a gente traz também essas figuras. Não é um projeto que esteja pautado na temática racial, nós estamos falando de mulheres apagadas na história, né, e trazendo essas mulheres para que elas sejam conhecidas. Eu acho que isso é de fundamental importância, porque nós precisamos realmente conhecer essas figuras que a história hegemônica não nos apresenta. Nós precisamos saber quem são. Muitas vezes, né, muitas mulheres, como nós vimos aí no decorrer do nosso projeto, muitas mulheres que foram precursoras nas suas áreas, e quando os seus estudos foram publicados, ou quando na hora de colher os resultados, quem colheu foram homens. Né, que muitas descobertas, muitos estudos que nós temos, dizemos que foram homens que realizaram, mas que por trás de toda essa pesquisa e por trás dos estudos estavam mulheres, né, muitas vezes mulheres negras também, né. Então, é de fundamental importância trazer isso. E quando você traz isso para o carnaval, que é uma festa popular, né, isso também nos faz rever e trazer de novo o que é a origem do carnaval, né? A origem do carnaval é negra. Então, hoje o carnaval, ele virou, né, um comércio, e enfim, né, hoje o carnaval é tido como um dos símbolos nacionais, né? No início, era tido como contravenção, né? Então, não foi sempre que o samba e que o carnaval foram vistos como símbolos, né, do Brasil. Ontem nós tivemos o Dia do Samba, né? Então hoje é muito comemorado, mas a gente precisa lembrar que essa mesma sociedade que hoje comemora o Dia do Samba prendeu pessoas negras no decorrer da história, né, por estarem propagando, né, essa cultura. Então, é de fundamental importância que cada vez mais a gente possa realmente trazer, né, essas figuras, trazer essas imagens e possamos popularizar isso sempre mais. Obrigada, Josi. Obrigada, Aline, também, pela questão, né, pela participação. Pode falar aí, professor José Adolfo. Boa noite a todos e todas. Agradecer a Josi pela fala, parabéns. Queria agradecer também o povo que apareceu aí para assistir, né? Convidei bastante gente, parece que veio bastante gente, os alunos da disciplina que a Josi vai dividir comigo, né, Josi? A galera tá aí, ó, já estão conhecendo a professora já. Ah, bacana, legal. Ô, Josi, eu queria que você comentasse um pouco o seguinte. Hoje saiu na Folha de São Paulo uma reportagem falando que a Polícia Civil conseguiu chegar no cara que estava emitindo aquelas mensagens racistas para a prefeita de Bauru, né? E que foi eleita agora, prefeita eleita. E a gente tem o exemplo também da Fundação Palmares, né? Sérgio Camargo, que se presta um papel muito parecido, né? Muito pior até, porque ele está num cargo importante, né? E está tentando fazer exatamente o contrário do que você está propondo aqui, né? Que seria resgatar essas pessoas que foram importantes para a nossa história, para a nossa cultura, ajudar a construir o que somos como identidade brasileira, né? E tentar apagar essas pessoas da história do Brasil, de alguma forma, né? Tirar a Elza Soares, maravilhosa, tirar essas pessoas que constituem o que somos, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse movimento, que é um movimento que, assim, se usa de pessoas que têm a pele preta também para, de certa forma, justificar ou tentar justificar de alguma forma, né,
essa maldade. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bacana. Em primeiro lugar, Adolfo, é uma satisfação poder dividir essa disciplina na biologia contigo nesse semestre, né? Em janeiro estou voltando para o Instituto Federal, já estou com bastante saudade de todo mundo, especialmente dos alunos, né? E acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho bacana juntos também aí, assim como foi com a Elisângela, né? É sempre bom a gente poder trabalhar com pessoas que buscam realmente trazer uma perspectiva diferente para a educação, né? Falando especificamente dessa temática, né, nós temos visto aí, a partir das eleições, várias pessoas negras eleitas sendo atacadas, né? Teve uma vereadora em Joinville também, que sofreu, inclusive, ameaças de morte. E aí a gente vê que muitas dessas ameaças e muitas dessas questões, como você falou, da Fundação Palmares, né, elas advêm de pessoas negras. E aí muitas pessoas dizem assim, poxa, então é racismo do negro em relação a ele mesmo, né? Eu acho que a gente precisa sempre considerar, primeiro, o racismo, ele exige que se tenha, a condição para que ele exista é que você tenha um sistema hierarquizado, um sistema de privilégios e de dominação e hierarquia. Então, dizer que uma pessoa negra é racista, não dá, né? Por quê? Porque as pessoas negras, por mais que elas não aceitem, elas fazem parte de um grupo que é historicamente subalternizado, né? Um grupo que é historicamente inferiorizado. Então, o racismo, ele apenas vai existir da parte que detém o poder. O racismo, ele está pautado em relações de poder. Na sociedade brasileira, pautada, né, e formada a partir da questão racial, nós temos essa divisão, em que nós temos um grupo racial branco que detém poder em relação aos demais grupos raciais, né? Então, não podemos dizer que essas pessoas, embora negras, sejam racistas, né? Eu considero até respeito, né, essas pessoas, porque não concordo de forma nenhuma com o que fazem, com as posições que mantêm, né? Mas respeito, porque não é fácil você fazer parte de um grupo que é tido como grupo minoritário, que é um grupo em que você só aprende na escola as suas dores, você aprende que você faz parte de um povo que foi escravo, né? Como durante muito tempo, né, se usou essa expressão, né, as pessoas negras são descendentes de escravos, como se ser escravo fosse a natureza da população negra, ou seja, somos escravos pela própria natureza, né, então não temos como sair disso. Não é fácil você fazer parte de um grupo que vai sendo sempre massacrado. E não é fácil você se reconhecer fazedor parte desse grupo, né? Você dizer, não, eu sou uma pessoa negra e eu realmente faço parte de um grupo que é historicamente marginalizado. Então, eu entendo esses movimentos, eu posso estar enganada, mas eu entendo esses movimentos muito como movimentos de fuga, né? Porque aí eu fujo desse contexto e eu busco me enquadrar naquilo que é a pretensão e a ideologia do grupo dominante. E quando eu me enquadro, eu me sinto aceito por esse grupo, né? Falando de um exemplo que é muito mais simples do que esse, mas que eu acho que também pode ilustrar um pouco do que a gente está falando, né? Eu alisei o meu cabelo durante mais de 20 anos. Eu alisava o meu cabelo, né? Eu odiava, eu tinha, assim, um ódio mortal do meu cabelo, eu não sabia mais como ele era natural, né? Como era o meu cabelo natural, porque eu comecei a alisar o meu cabelo com 10 anos de idade. Por que eu alisava o meu cabelo? Né? Para tentar me enquadrar a um grupo hegemônico, que olhava para mim e dizia que o meu cabelo era ruim, que o meu cabelo era feio, que era cabelo de bombril. Então, enquanto eu estava com o meu cabelo liso, eu não sofria esses insultos, né? Então, eu me adaptei, né, me enquadrei
E aí eu fiquei mais confortável, né? E passar pelo processo de transição e voltar a assumir o cabelo natural não foi fácil também, né? Não foi tarefa fácil. Muitas vezes, né, se olhar no espelho e não se reconhecer, muitas vezes colocar um grampo para tentar tirar um pouco do volume. Então, se hoje eu uso o meu cabelo natural, armado, né? Foi um processo intenso, né? De autoaceitação e de retomar, né? Esse processo todo que eu, durante 20 anos, busquei varrer para debaixo do tapete, né? Hoje ainda estar na rua e sofrer insultos racistas por causa do meu cabelo, né? Chegar em determinados ambientes e as pessoas, ao invés de olharem para mim, olham para o meu cabelo. Mas hoje eu já consigo lidar com isso de uma forma diferente, né? Durante muito tempo não foi assim. Então eu busquei me enquadrar. Então eu acredito que essas pessoas, de certa forma, busquem também isso, né? Mas num movimento que não causa algo apenas para elas, mas que causa um dano coletivo, né? Mas elas buscam se enquadrar a esse grupo hegemônico, serem aceitas por esse grupo e assim talvez se sentirem mais confortáveis do que terem que estar aqui, né, ou nos diversos ambientes falando de racismo, falando das suas dores. Então, é fácil mascarar. Ok? Josi, só aproveitando antes, acho que a Silvia estava querendo a fala, né? Só para comentar aí a respeito disso também, você falando aí a questão da posição dos negros, né? Que atacam negros, como se tivesse uma dificuldade de aceitar, né, o racismo, me lembrou, assim, da questão dos trabalhadores, né? Que também muitos trabalhadores não têm essa consciência, né, de classe. Então, é um problema que a sociedade, né, que a classe trabalhadora também tem, né, não se identifica como tal, e aí acaba querendo imitar ou, né, fazer parte daquele outro grupo, querendo ser patrão, querendo ter a sua empresa, querendo, né, achando... Ou mesmo ainda sendo trabalhadores, apoiando reformas que vão contra os seus próprios interesses, que lhes tiram direitos. Isso, que é o que a gente está acompanhando muito aí nos últimos tempos, né, essa desvalorização aí, né, da consciência de classe, principalmente por parte dos trabalhadores desse país. Eu acho que a população negra está enfrentando um pouquinho disso aí também, né, essa falta de identidade, de consciência. Isso, como eu disse, né, Jaque, a minha identificação é muito recente, né, é coisa de 5 anos para cá. Eu me autodenomino negra desde 2015, né, são 5 anos. Então, eu acho que é muito esse movimento. E a gente está tendo um movimento muito forte, as pessoas negras, elas estão sendo mais ouvidas. E a partir do momento que a gente tem esse movimento, o movimento contrário, ele também acaba crescendo, né, para abafar de novo e fazer com que esse processo seja reduzido. Então, eu vejo que há bem esse movimento, né. Sim, e é muito difícil a gente se libertar disso. Eu acho que a gente está construindo, né, a nossa consciência de classe da mesma forma que a população, né, no geral, vai construindo a sua consciência de raça, de cor, enfim. Sim. Silvia? Eu quero falar, mas queria saber se alguém que não do grupo, se não quer assim que o grupo monopolize a fala, né? Porque se deixar, a Josi é só nossa. Então, algum estudante, os colegas que estão de fora gostariam já de usar a palavra, por favor. Ô, Silvia, eu acho que seria legal também você repetir aquela fala do início rapidinho, de forma resumida, para as pessoas entenderem que isso aqui é o encontro do nosso grupo de pesquisa. Ah, tá ok. Para quem chegou depois, né? Tá, então para quem chegou depois, pessoal, esse aqui é o terceiro encontro do nosso ciclo de debates do grupo de pesquisas e estudo em educação, aqui do IF Campo Moarama, que é o Edificare. Então, nós existimos como grupo desde 2015 e nos reunimos assim,
naturalmente, digamos, porque estas questões todas que foram surgindo do currículo, e essa é uma questão curricular, né? E é disso, já que o Adolfo deixou eu falar, eu já vou falar, tá, gente? Então, o próximo se inscreva aí. Essa é uma questão curricular e nós discutimos isso, currículo, políticas públicas em educação e as nossas práticas em sala de aula. E aí a minha questão é essa, Josi. E aí sejam todos bem-vindos e estão convidados a participar dos nossos, não só dos nossos outros debates que virão, acho que desse ano esse é o último, né, Jaque? Mas a gente continua no ano que vem, mas também a participarem das reuniões do grupo, nós fazemos quinzenalmente, às quintas-feiras à tarde, por enquanto. O horário depois a gente vai combinando, né? Mas fica o convite aberto para toda a comunidade. A minha questão é sobre formação de professores, já que nós aqui a maioria somos docentes, e muitos dos que estão aqui também estão se formando para a docência, né? Concordo em número, gênero e grau com você que um dos grandes desafios nossos é exatamente esse. Isso não aconteceu só com a Lei 10.639, mas com tantas outras que jogam na escola e digam assim, aí depois vem alguém e diz assim, eu tive, Josi, que preencher relatório dizendo como que a Lei 10.639 está sendo cumprida no IFPR. E foi a primeira coisa que eu questionei, falei assim, mas sou eu só que tenho que tratar desse assunto? E era eu e a professora Meire, que é a professora de arte, né? Porque é sempre história e arte, então história e arte. Quando, na verdade, por exemplo, vou cutucar o povo da biologia. A biologia tem assunto para nadar de braçada, porque a ciência foi utilizada e ainda é para justificar as diferenças raciais, sociais, muito, sabe? Então, não é um assunto exclusivo, evidentemente, de algumas disciplinas. Mas é um desafio, porque, sim, nós não tivemos essa formação, como não tivemos formação para muitas coisas. Semana passada, a gente estava com o Everton aqui, e na pesquisa dele, o que os professores diziam? Eu não fui formado para trabalhar educação de jovens e adultos. Pois é. Porque, embora nós tenhamos hoje no currículo, e aqui está a questão que nós precisamos pensar, e é um desafio desse grupo aqui que a gente tem se dedicado a isso, que criar uma disciplina que vai ser vista durante um módulo sobre um determinado tema não resolve a questão. Então, nós já temos, por exemplo, discussões sobre educação de jovens e adultos, Lei 10.639, mas fica muito focalizado. Então, no Brasil, a gente tem uma preciosidade em relação à legislação, e é importante? Obviamente, o movimento negro lutou muito para que a Lei 10.639 chegasse, mas a lei por si só não faz mudança cultural. A mudança é muito maior do que isso. A lei é uma parte do negócio, e a gente fica apegado na lei como se a lei resolvesse a questão. Então, há uma falha. Hoje, falar de Ministério da Educação é um problema sério, né? Falar de Ministério de qualquer coisa nesse país, né? É um problema terrível. Mas vamos falar para trás, mesmo para trás. Vamos falar da época da 10.639. Nos seus estudos, Josi, como é que você acha que a coisa poderia, e aí eu não estou colocando só a responsabilidade do Ministério da Educação, nos órgãos, mas também da sociedade, né, das nossas organizações, do nosso movimento, como é que a gente já deveria ter feito lá desde o começo, para que isso se efetivasse como a gente idealiza, né? E aí, junto com isso, eu quero colocar a segunda questão. É o absurdo dos absurdos a gente dizer assim, cota reforça o racismo. Mas, gente, o racismo existe. E ou a gente faz o reconhecimento, e aí é outro desafio para a formação de professor.
uma das primeiras categorias que precisam fazer o reconhecimento da existência do racismo e que ele está presente na escola é o docente. Nós precisamos fazer esse reconhecimento de que eu fui educada numa educação, tive uma educação racista, eu preciso reconhecer isso, preciso identificar onde está isso em mim, porque senão eu não vou dar conta de fazer esse serviço na sala de aula, se eu não começar por mim. Né? Então, a gente precisa fazer esses reconhecimentos. Eu hoje vejo 2 grandes desafios na formação de professores. Reconhecer que nós somos uma sociedade racista, para não deixar o serviço só para história e para arte, e reconhecer que nós somos trabalhadores. O professor não se enxerga como trabalhador, ele se enxerga como uma classe diferente, privilegiada, elite, intelectual. Nós somos trabalhadores, né? Então, mas fala um pouquinho para mim do que você acha como é que poderia ter sido, porque eu acho que o que poderia ter sido pode dizer para a gente como a gente ainda pode fazer. Acho que a implementação dessa lei é realmente um desafio, né? Primeiro, porque a sociedade brasileira, de forma geral, e como você disse, grande parte dos nossos professores não reconhece a sociedade brasileira como uma sociedade racista. Se há essa dificuldade de reconhecimento, também vai haver, na mesma proporção, uma dificuldade em se aceitar que, olha, a partir de agora você tem que incluir nesse currículo, né, e trabalhar a questão da história e cultura afro-brasileira e indígena também, né, porque depois teve uma lei complementar que também exige que a história indígena seja contada, né. Então, esse eu acho que é o principal desafio que nós temos enquanto sociedade brasileira, né, nos reconhecer racistas. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, é desafiador mesmo pensar como poderia ter sido, né? Eu acho que por imposição não funciona, né? A lei está aqui, se virem, deem um jeito de implementar. As escolas acabaram fazendo aquilo que estava ao alcance, né? Pega 20 de novembro e resolve por aí, né? Mas há uma necessidade de uma revisão dos projetos pedagógicos, uma revisão de currículos, e isso é fundamental, né? Então, a gente precisaria ter suporte, né, dos nossos governantes, enfim, para que a gente pudesse ter formação nesse sentido, e a partir daí que se fosse construindo, né, essa questão curricular de maneira conjunta, né, e coletiva, para que se pudesse pensar essas questões e abordar essas questões nas diversas disciplinas, né, mas, como eu disse, jogar na mão do professor e falar se vira, fica bem complicado, né? Então, é uma questão que a instituição tem que tomar para si. Como instituição, será que lá no nosso plano de desenvolvimento institucional, no nosso projeto pedagógico, falando de Instituto Federal, nós pensamos a questão racial? Nós, enquanto comunidade acadêmica, no Instituto Federal do Paraná. Mas será que nós pensamos a questão da Lei 10.639, quando nós reformulamos os nossos documentos? Então, acho que essa é uma questão, assim, que precisa ser pensada coletivamente e precisaríamos ter tido um suporte aí de estudos e de reconhecimento para que isso pudesse ter sido feito, né? Não foi feito na época, não foi feito até hoje, nós já estamos há quase 20 anos da implantação da lei, da promulgação da lei, e ela ainda não foi implementada, né? Então, a gente tem aí um problema grande para resolver, né? E aí, você tinha feito uma segunda pergunta, Silvia. Não sei se eu já respondi, me deu um branco agora. Acho que era essa da questão da formação do professor, né? Sim. Assim, essa questão é fundamental, né? A gente pensar, como foi dito, uma disciplina não resolve o problema, né? É importante? É muito importante, né? Eu considero fundamental a disciplina que a gente tem lá na biologia, eu sou apaixonada por ela, acho, assim,
muito, muito bacana, mas não, por si só não resolve o problema. Nós precisamos, né, e aí a gente volta no mesmo ponto, nós precisamos de um projeto de curso, que envolva e que traga, né, essa temática para ser discutida nas mais diversas disciplinas. Né? Ok, podemos continuar? Silvia, ok? O Adolfo está com a mão erguida, só tem 2 questões ali no chat antes. Pode... eu tenho, acho que a Mara levantou a mão também antes, acho que antes da Silvia falar, acho que ela está aguardando já. Tem então... a Ivanete também, está com a mão levantada. Pode perguntar também, eles estão aí quietinhos aí, por favor, fiquem à vontade. Ok, então vamos colocar aí na questão da ordem. Quem estava com a mão erguida primeiro, gente, então me ajuda, faz favor, que eu perdi aqui. Eu estou cuidando do chat e não vi as mãozinhas. Eu acho que fui eu, então. Boa noite a todos. Meu nome é Mara, eu sou professora de História. E a minha questão não seria bem uma questão, uma reflexão, talvez. Porque sempre os negros e as negras são chamados para falar dessa questão racial, né? Isso, nos últimos dias, então, na TV a gente está vendo muito. O negro não vem para falar de beleza. A Josi podia estar muito bem falando de beleza aqui, né? E ela não está falando de beleza, porque ela não faz o estereótipo, talvez, da beleza, né? E uma outra questão também, quando se fala em cinema, filmes, de que forma que você vê o negro, né? O negro vem daquela forma sofrida e tal, para ele ter ascensão. Ele nunca parte lá da ascensão, né? Ele já não vem com aquela ascensão que nem o branco, né? Ele vem daquela forma sofrida. Não tem nenhum filme assim que eu lembro no momento, que nem eu trabalho com filmes na história, né? 12 anos de escravidão, por exemplo, né? Sofre a vida inteira até que chega lá no final para ter uma vida melhor, digamos assim, né? Então, essa questão, assim, das relações raciais, né, que a gente tem visto nos últimos dias aí, que, assim, está bem pertinente, né, nos últimos dias com a morte daquele negro que foi espancado e tal, né, precisa haver uma tragédia para acontecer, para se falar de essas questões raciais? Essa é uma questão, né, Mara, estranho para mim te chamar de Mara, viu? Gente, a Mara é minha tia Mara. Vou chamar de tia porque é muito estranho para mim te chamar de Mara, desculpa. E a gente conversa de vez em quando sobre essas questões quando a gente se encontra, né? Agora já fazem alguns meses que não nos encontramos mais. Mas é sempre assunto, né, nas nossas conversas, essas questões todas. E ela também é uma parceira, né, nesse processo da educação antirracista e de buscar novas possibilidades para a educação. Uma profissional que eu também admiro bastante. Essa é uma questão que a gente tem debatido bastante, assim, né? Eu até brinco, eu falo, gente, chega o mês de novembro, a agenda fica lotada, né? Todo mundo de diferentes lugares chama para falar, tal. Então, assim, a gente fica até meio, às vezes nem consegue atender a todos, porque é o mês da consciência negra, então todas as pessoas e instituições resolvem abordar essa questão, né? Eu tenho buscado agora não cumprir com o que a Lia Schuckman chama de protocolo racial, alguma coisa assim, que ela fala, né, instituições que só vão trabalhar essa temática em novembro, eu já descarto, né, não vou atender, porque eu não estou aqui para cumprir esse protocolo, né, mas realmente, profissionais negros e negras são chamados, na maioria das vezes, para trabalhar e tratar das questões raciais. Quando a gente teve uma bancada totalmente negra no programa Em Pauta da Globo News,
né? Quando a gente teve a questão do George Floyd nos Estados Unidos. Quando que a gente tem um movimento Vidas Negras Importam, né? Também com a morte de George Floyd, e aí o Brasil todo, né, ou parte do Brasil se comove e cria lá uma hashtag, uma tela preta no Instagram e acaba por isso mesmo. E nós somos profissionais das mais diversas áreas, nós podemos falar sobre muitas coisas além da temática racial. Como eu disse antes, eu sou da área da administração, né? Eu gostaria de, daqui a algum tempo, não precisar mais falar sobre a temática racial. Eu gostaria de pensar que essa temática vai ser resolvida e que eu vou poder falar de relações de trabalho, de gestão, que é a minha área de formação, né? Mas eu ser chamada para falar da temática racial é até normal, né, entre aspas, porque eu estudo isso, né, é meu objeto de pesquisa. Mas quantos profissionais negros e negras que às vezes nem se interessam por essa temática, porque nós não somos obrigados todos a pesquisar isso e se interessar por essa temática, muito embora nós sejamos cobrados por isso, sempre que acontece alguma coisa relacionada à questão racial, começa a questionar, você não vai emitir nenhuma opinião, você não vai falar nada a respeito, e muitas pessoas negras são questionadas dessa forma, né? E as pessoas brancas não são questionadas da mesma maneira. Ei, você não vai falar dos seus privilégios enquanto pessoa branca? Você não quer falar sobre os privilégios da branquitude? Né? O João Alberto foi espancado, você não vai falar como pessoa branca, o que você pensa sobre isso? Não, mas as pessoas negras são cobradas para que falem sobre essas questões a todo momento. Então, nós podemos falar das mais diversas coisas. E uma coisa que me chamou muita atenção também, nesse caso específico do João Alberto, que me chamou muita atenção. Veja, você tem um homem negro sendo espancado até a morte, né? Essa brutalidade infamada, e a primeira coisa que as pessoas fazem é puxar a ficha criminal de quem morreu. Até agora eu não vi a ficha criminal dos dois assassinos, mas eu já vi muita gente falando da ficha criminal da vítima. Eu busco a ficha criminal e a partir disso eu posso justificar a barbárie que aconteceu. Então, a gente está indo muito nesse sentido. E a branquitude brasileira precisa se repensar também a partir disso. Né? Como se posicionar diante dessas questões. Né? A gente precisa rever. A questão da representatividade dos filmes, né? Claro, a gente tem muitos que são biografias, né? Filmes que relatam histórias, né, e que aí, inevitavelmente, a gente vai ter essa ascensão por meio do sofrimento por conta do contexto, né, no qual essas pessoas vivem e viveram, né, mas nós temos, sim, a gente carece de representatividade, sim, a gente carece dessa questão dos negros serem vistos também no cinema, na mídia, enfim, ocupando os mais diversos espaços, né? Então, a gente precisa, sim, ter também, né, esse olhar, essa representatividade, porque eu tenho mais de 30 anos e eu gosto de assistir televisão, ou assistir um filme e me ver representado. Poxa, olha, tem pessoas parecidas comigo ali, né? Imagine, então, o que isso representa para uma criança. Então, a gente precisa realmente buscar essa maior representatividade nos mais diversos espaços da mídia também. Mas aí, Josi, a criança só vê o negro daquela forma. Exato. E aí a gente... Sofrido, né? Só vê ela daquela, ele não vê ele como de outra forma, ele só vê o negro representado daquela forma lá, de sofrimento, né? E aí a gente tem um problema. Ai, desculpa. Não, tudo bem. E aí a gente tem um problema, porque se eu me vejo representada apenas uma condição de sofrimento, o que eu posso sonhar para a minha vida? Reproduzir condições de sofrimento, né? Gente, não é à toa que, não sei se vocês talvez já tenham visto, várias crianças que se identificam com a Maju, no jornal hoje. Aí tira foto lá, assistindo o jornal com a Maju e tal, porque representatividade é importante, né? O meu sobrinho, o Jean, ele se identifica demais com o Pantera Negra, né? Porque ele tem 8 anos, 9 anos agora, né? E o Pantera Negra é um super-herói.
E ele quer também ter um super-herói que seja da cor dele. Né? Então, ele se identifica com o Pantera, ele tem a fantasia, ele tem a máscara, ele tem tudo do Pantera Negra. Então, para as crianças, para o imaginário infantil, isso é fundamental, é muito importante. Então, a gente realmente... hoje, né, nós começamos a ter uma mudança. Né? Na minha infância e adolescência, pessoas negras na televisão, nas novelas, era o motorista, a empregada doméstica e o bandido. Né? Então, como é que você se enxerga ali? Né? O que você consegue sonhar para você a partir de uma representação como essa? Né? Então, se a gente precisa de uma mudança também urgente nesse contexto todo, né? Gente, eu vou pedir licença para vocês para pegar a Maria Eduarda, porque ela está aos prantos, e eu vou pegar ela e volto aqui. Vai lá, Josi. Enquanto a Josi vai lá, a gente vai conversando aqui sobre eu vou puxar o gancho da história aqui, né, falando já do que ela estava dizendo ali. É impressionante essa questão da reprodução dos estereótipos, né? Aquilo que ela colocou agora em relação às novelas, né, das pessoas ocuparem o papel da empregada doméstica, do motorista ou do bandido, é a reprodução daquilo que a Mara estava acusando agora, da história do sofrimento e da escravidão. Né? E como aquelas imagens, as experiências que a Josi colocou, eu olhei a cara do Adolfo, para que a Josi mostrou a experiência lá da produção da cana-de-açúcar no engenho. Ai, meu Deus do céu, que tristeza, né? A gente imaginar assim que a professora... Oi, Mae! Ah, gente, agora com a Josi, acabou para você, Josi. Acabou para a Josi. Ô, Mae! Ai, meu Deus do céu, não acredito que essa criança nasceu outro dia, gente. Não dá para crer. Oi! Então, certamente que aquela professora teve a boa intenção de incluir a história do negro, mas ela inclui a história do negro como escravo. Então, ela reproduz aquilo que não deveria ter acontecido. Por que a gente fica reproduzindo o que não devia ter acontecido, achando que isto é incluir? Né? Como a gente reproduziu durante muito tempo, como é que as mulheres apareciam nos programas? Né? A mulher é a dona de casa, perfeita, cozinhando, com aventalzinho. Então, a gente reproduz um lugar que a gente disse... Continua dizendo que o lugar dela... Ah, mas ela está lá. Mas ela está lá em que função? Ela está lá em que condição? Né? Então, a Josi, eu concordo muito com a Josi quando ela diz que o desafio não é para o professor na instituição, por exemplo. O desafio tem que envolver todos os âmbitos da escola. Né? Se o professor se sente despreparado, e a gente se sente porque realmente não tem essa formação, porque a gente não foi levado a pensar sobre isso, porque esse assunto também não vinha à tona, nós agora precisamos de pensar, e precisamos de não só pensar, mas nós precisamos de subsídio. Então, a gente precisa que a biblioteca, a gente precisa que os documentos institucionais, a gente precisa que os espaços da escola, a gente precisa que os eventos da escola, que tudo, né, nos propicie essas mudanças culturais. Aí, pegando um pouquinho o gancho daquilo que a Josi falou, não se trata de tirar um pedaço da história para pôr outro. Se trata de contar um pedaço que não foi contado. É isso. Porque sempre foi história. Todo mundo tem história. Todos os povos, todas as comunidades, todos os continentes e todas as populações. O problema é que essa história não foi contada. Ah, mas não cabe tudo. A gente tem discutido isso no grupo de currículo. Se for por tudo, não cabe tudo do currículo. Não se trata de colocar tudo num sistema de informação empilhada, mas se trata de abrir o olhar para outras perspectivas. Então, é porque a gente tem também na cabeça, Josi, um currículo extremamente conteudista. Aí o professor entra em pânico. Meu Deus, olha o tamanho do meu
da minha lista de conteúdo, eu vou ter que somar mais tanto. Não, não é somar mais tanto, ele já está ali. Você só tem que abrir ali, quando você for tratar não só da história do Brasil, mas da história mundial, a África faz parte do mundo. Então, não é mais um conteúdo, ele já estava lá. É a forma como eu vou abordar. Mas a gente está muito ainda agarrado na ideia de que a gente tem que ficar somando tópico de conteúdo numa lista. Né? Isso também é difícil de romper, por isso que o docente entra em pânico. Gente, quem é que estava com a mãozinha erguida? Ivanete. Ivanete, por favor. Ivanete. Sou aqui de Marechal Cândido Rondon, sou professora, e não é uma questão a se colocar, e sim, é só digamos, uma colocação. 2009, 2010, 2011, nós tínhamos a cada ano um encontro de educadores negros e negras do estado do Paraná em Faxinal do Céu. Se eu não me engano, 2011 foi o último ano que eu fui participar. Participei há alguns anos e acho que 2011 foi o último. E desde então, houve troca de governos e se acabou esse encontro. E que eu me lembre muito bem, os encontros que eu participei em Faxinal do Céu, trabalhou-se bastante a questão da lei 10.639, se eu não me engano é esse o número, se falava muito dessa lei e de que forma que cada disciplina poderia estar trabalhando na sua área, o que trabalhar, de que forma era dividida, a gente era uma semana de encontros e tinha muita explanação para cada disciplina como trabalhar, porque se questionava muito, o que eu vou trabalhar em matemática? O que eu vou trabalhar em português, em química, em biologia? Gente, conteúdos para estar trabalhando nessas outras disciplinas, não, faltava. Tinha uma professora que eu me encantava, os anos que eu participei, eu sempre queria estar no grupo dela, da área da matemática, que ela trabalhava essa questão com os alunos, incluindo a cultura afro dentro da disciplina dela. Então, e ela não era uma educadora negra, ela era, o encontro era voltado para educadores negros, mas tinham muitos brancos que iam, não era exclusivamente para negros. E ela trazia questões que ela trabalhava na matemática que eu ficava encantada. E ninguém levou para essa professora o conteúdo pronto que ela trabalhava, o que ela tinha que trabalhar para incluir a cada bimestre a lei. Ela mesma ia em busca. Então, o que eu sempre pensava, o que acontece é que a grande maioria, como a Silvia acabou de dizer, ele quer, dentro da sua disciplina, algo pronto para se trabalhar e não em pesquisar, não em buscar agregar conteúdos, assuntos dentro do teu conteúdo. Então, na formação de professores, a gente quer quase que caia do céu o conteúdo pronto para você trabalhar. Mas ir pesquisar, eu fui em vários momentos buscar o que trabalhar, eu trabalhava na época com alunos da formação docente, que são as disciplinas específicas, e eu encontrava conteúdos e se trabalhava, via muitos outros professores no colégio que eu estava, questionando como que eu conseguia agregar o conteúdo. Então, eu percebia muito também que o pesquisar para alguns professores era pesado. Eu não quero, eu não encontro, eu não tenho tempo de estar buscando. Mas, às vezes, estava ali na cara de cada um, no olhar de cada um, que não era o que ele queria. Então, é como vocês disseram, não adianta se fazer uma lei, criar a lei, colocar lá
e não dá subsídios, mas às vezes o subsídio vem, mas o próprio professor também não quer trabalhar. Por quê? Porque muitos dizem, se eu vou trabalhar a cultura afro, então eu tenho que trabalhar a europeia, eu tenho que trabalhar a cultura americana, eu tenho que trazer essas outras culturas também. Por que só trabalhar a cultura afro? Eu não sei se eu estou me fazendo a entender, mas muitas vezes me questionava, né? Por que se está ali a lei, por que não eu pegar e trabalhar? Era muito mais fácil você ouvir as críticas de que não era justo, sendo que teria as outras também. Ah, então, é só uma reflexão que eu queria deixar aqui para o grupo, e lamento que não teve mais os encontros lá em Faxinal, acabou-se, acho que 2012 foi o último ano desses encontros, não fiquei sabendo bem ao certo se eram questões políticas ou econômicas ou o quê, mas foi assim algo que não deveria nunca ter acabado, que era muito bom aqueles encontros, você tirava muito proveito de lá, e você sentar e ouvir outros professores também ajudava muito. Josi, a Maria está linda, viu? Que graça, coloca mais ela no vídeo. Mais um pouquinho e ela volta com o pai dela. Estou vendo, beijo. Era isso. Obrigada. Ivanete, minha tia também. Vocês estão vendo que eu convidei minha família para vir aqui assistir, né? Mas é que a gente tem várias professoras. A Josi é esperta, ela vem e traz a torcida já. Trago a plateia, né? Vai que. Muito bom. Eu não perco nenhum. Cheguei um pouquinho atrasada, que eu tinha ido na novena de Natal, mas já cheguei e já me liguei aqui, que eu não perco. Eu sempre aprendo. Nós temos várias professoras e eu achei que seria bacana que elas também pudessem participar dessa discussão sobre educação hoje. Essa questão também é bastante, assim, comum a gente ouvir, né? Por que trabalhar a cultura afro e não trabalhar outras culturas específicas? E as pessoas muitas vezes não se dão conta de que aquilo que a gente está estudando no currículo básico, né, trata dessas culturas hegemônicas que elas estão questionando por que não vão ser estudadas. Essas culturas estão sendo estudadas já há muito tempo, né? Quando você pega, por exemplo, as referências nas mais diversas áreas, as nossas referências são europeias, né? Cientistas de referência, estudos de referência, né? Ou europeias ou norte-americanas, né? Então, essas questões, elas estão sendo trabalhadas, elas estão sendo estudadas, mas quando se fala, né, da história e cultura africana, as pessoas se veem aí no direito de questionar e dizer que essa não deve ser estudada, não deve ser trabalhada, né? É sempre como se a gente estivesse tentando entrar ou buscando um espaço que não é nosso. Josi, a gente tem umas questões ali no chat, e temos mais um estudante do campus que está com a mão levantada. Eu vou fazer, acho, elas juntas, tá? Eu já abro a palavra para ele, para a gente já ir para o encerramento, né? A gente já está com quase 2 horas aí. E a Maria também já está querendo a mamãe, né? Já deu tempo, ela disse. Então, a Cirlei, ela tem um comentário, uma questãozinha, diz assim, mas quando justamente pessoas que estão nestes lugares de fala, eu acho que ela fez essa questão lá atrás, quando a gente falava a respeito dos professores mesmo, né? Excluem e reproduzem. O que fazer? E a Tere diz assim, Josi, tenho percebido que nos últimos tempos, talvez 3, 4 anos, tem surgido um movimento contrário à violência às pessoas negras, especialmente a violência policial, em diversos países, em especial nos Estados Unidos. No Brasil, no último ano, tenho percebido que a TV Globo tem aberto algum espaço para dar visibilidade à questão racial, quando mostra casos de violência e perseguição racial, e também quando apresenta programas como Falas Negras, apresentado por ocasião do Dia da Consciência Negra.
Aí ela só segue aqui, mas assim, na sua análise, isso pode contribuir para a mudança da realidade e, por consequência, a mudança da escola, considerando que a escola é reflexo da realidade? Em relação ao comentário da Cirlei, acho que está muito próximo também ao que eu falei em relação ao questionamento do Adolfo, né, no início. Muitas vezes pessoas negras reproduzem, sim, o que a sociedade, né, o que o grupo hegemônico espera, né? Então, a gente tem, sim, efetivamente, esses processos de reprodução, e penso que é justamente por essa dificuldade de se aceitar enquanto grupo tido como minoritário, né? Penso que seja a partir disso que a gente deva refletir, né? Muitas pessoas negras que não se identificam como tal e acabam trazendo, né? Falando de forma racista, né? Ou, enfim. Então, acho que tem muito essa questão. Sobre o que a Curi coloca, eu acho que é fundamental. Eu tenho me surpreendido, assim, com a abertura que a Rede Globo tem dado para essa questão, né? Uma emissora que um de seus diretores escreveu um livro chamado, né, Nós Não Somos Racistas, e hoje abre espaço para alguns programas e tem tido aí uma mudança discursiva que eu considero importante. Não vem ao caso aqui pensar qual é a intenção da emissora quando ela faz isso, né? Porque alguma intenção é bem provável que tenha, mas a gente precisa pensar no impacto disso para as pessoas, e é importante, eu considero de fundamental importância. Quando eu vejo a Maju lá como âncora de um jornal importante, quando eu vejo um programa como Falas Negras, que foi arrebatador, ainda que trouxe muito das nossas dores, mas é necessário para que a gente consiga compreender, é necessário passar também pelas dores do povo negro, né? Mas foi um programa, assim, que me chocou e me fez refletir, me emocionou muito, assim, em todos os aspectos. Então, eu acho que é de fundamental importância. Eu lembro de uma fala da Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro é uma referência, né, do movimento negro hoje, e ela foi duramente criticada porque ela foi participar há alguns anos do programa Amor e Sexo na Rede Globo. Então, ela foi participar fazendo comentários, enfim, naquele programa. E ela foi duramente criticada porque era na Rede Globo. E aí ela disse o seguinte, ela falou, gente, os meus artigos, os artigos que eu escrevo para uma parcela muito restrita de pessoas, né? Os livros que eu escrevo não são todas as pessoas que têm acesso, mas quando eu estou na TV aberta, eu falo para muita gente, né? E é verdade, então a gente precisa ocupar todos os espaços possíveis para falar das nossas questões e para trazer, né, essa necessidade e essa realidade. Eu acho que isso é fundamental. Então, penso que qualquer abertura de espaço nesse contexto é muito importante. Obrigada, Josi. Agora, vamos só passar a palavra, então, para o Vitor Hugo Jobim, com a mão levantada. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite. Professora, eu tenho uma dúvida em relação a expressões, né, tidas como racistas, são utilizadas no cotidiano, às vezes, e eu queria saber o quanto essas expressões têm o poder de influenciar, seja no dia a dia, ou principalmente no ambiente escolar, com criança, nas questões racistas e de discriminação. Uhum. Essas expressões temos muitas, realmente, né, no nosso vocabulário aí do nosso dia a dia, muitas expressões que reforçam essa questão do racismo no Brasil, né? Por exemplo, a expressão denegrir. Você está denegrindo a minha imagem. A gente usa muito, eu até pouquíssimo tempo usava essa expressão, né? Até que um dia alguém falou, já você sabe a origem da palavra denegrir? Você sabe o que significa? Eu falei, não sei. Né? Então, denegrir, tornar negro. Se eu estou denegrindo a sua imagem, eu estou fazendo algo negativo em relação a você. Se denegrir a imagem é algo negativo, e se denegrir é tornar negro, e logo o negro é algo negativo, né? Então, são várias as expressões nesse sentido.
Então, influenciam sim, né? A gente trabalha muito para que não se use mais essas expressões, né? Negro de alma branca, cabelo ruim, várias, né? Mulato, mulata, são várias as expressões de cunho racista e que realmente influenciam, interferem e acabam por fazer com que a gente reproduza de novo a mesma lógica da nossa sociedade. Então, é necessário, sim, a desconstrução e a não utilização dessas expressões. Ok, obrigada. A gente acha que já pode encaminhar para o encerramento, né? Eu vou passar a palavra para a Silvia para fazer os agradecimentos, tá? Josi, brigadão. Silvia, com você. Bom, mais uma vez, muito obrigada, especialmente a Josi, né, por ter aberto o espaço aqui para a gente, e vamos contar com ela outras vezes para falar de outros temas, inclusive da administração, né, porque a riqueza desse grupo também, gente, é que nós temos aqui gente de todas as áreas e de todas as formações, né? Todos nós viemos de formações diferentes, mas estamos hoje na docência. E é o que a gente traz das outras áreas de onde a gente é formado, também repercute sobre a docência. Então, todos nós aprendemos muito uns com os outros a partir dessas áreas de formação. Eu gosto sempre de falar o quanto que eu aprendo com o olhar da engenharia do Netúlio, né? Mas aprendo demais, é muito bom. Olhar que eu não fui acostumada a ter. Então, é nesse sentido, estejam todos convidados, a gente vai continuar divulgando esses nossos momentos, né, que continuam a partir do próximo ano, se Deus quiser a gente volta logo para o presencial, todo mundo aí rezando e torcendo para a vacina, independente dos negacionistas, eu vou me vacinar, com certeza, então, para que a gente possa estar junto novamente. Muito obrigada a todos que vieram aqui para essa sala, os familiares da Josi, foi um prazer conhecer as professoras, que a gente possa contar com vocês também, participando do nosso grupo. Josi, passa aí as expertises delas para a gente convidá-las para vir falar com a gente aqui, tá? Por favor, vamos aproveitar a facilidade aqui do virtual e explorar essas meninas também. Então, pessoal, Josi, passo a palavra para você para dar o tchauzinho final. Fica uma boa noite para todos e muito obrigada pela presença. Lembrando que aqueles que precisam de declaração, mandam um e-mail para a Jaque com os dados de RG e CPF e a gente emite a declaração, ok? Valeu, pessoal, muito obrigada. Acho que o Netúlio tinha levantado a mão, não sei se quer falar, Netúlio. Eu não estava conseguindo ficar quieto aqui, eu queria agradecer pelo menos, sabe? É sério, Josi. E a gente já tá no horário adiantado, então a menina precisa de você agora aí também. Você precisa dela também, tenho certeza, né? Que a gente precisa das crianças. Mas muitíssimo obrigado pelas falas, tá? Eu vou te procurar no WhatsApp para conversar um pouquinho mais depois também. Fica à vontade. Obrigado. Gente, eu quero agradecer demais a vocês do Edificare aí pelo convite. Espero que no próximo ano eu consiga participar também do grupo de vocês, né, nas discussões quinzenais. E, assim, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de revê-los. Com muita saudade de todo mundo, é um ano atípico, né, embora... eu fosse estar de licença maternidade, mas se estivéssemos num ano normal, eu poderia dar um pulinho no IF, ver vocês, e seria diferente, né? Mas assim, realmente a gente acaba sentindo muita, muita falta mesmo. Vocês são especiais, sabem disso, são especiais para mim. Então, muito obrigada. Só posso agradecer pela oportunidade, fico à disposição de vocês, para o que precisarem, né, nas redes sociais, né, os alunos que quiserem entrar em contato, eu tô à disposição. Às vezes demora um pouquinho para responder, ou enfim, mas chega uma hora que eu respondo. Quando Maria me dá um intervalinho, eu respondo. Obrigada, gente. Até uma próxima oportunidade.